Olá, veja os destaques do Justiça para Todos de hoje. O Justiça em Números 2011 mostrou alguns avanços na prestação jurisdicional. Revelou ainda a urgência em se ampliar a estrutura dos tribunais federais. A Caixa Econômica Federal desistiu de mais de 480 processos que tramitavam no STF. A Caixa tem priorizado a conciliação. O Poder Judiciário brasileiro, inovações, avanços e a responsabilidade social da Justiça para evitar a corrupção. Alguns pontos comentados por Gabriel Vedi em entrevista especial. Agilizar a tramitação das ações cíveis e reduzir a burocracia é o que se busca com o projeto do novo Código de Processo Civil. Você confere este e outros assuntos agora aqui no Justiça para Todos. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostrou a defasagem entre o acúmulo de processos nos tribunais federais e a falta de estrutura para atender a demanda. Os desembargadores federais, segundo a pesquisa, têm em média 12 mil processos para cada desembargador, para julgamento, enquanto que desembargadores da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual têm em média 2 mil processos. Essa grande diferença demonstra que há uma carga extraordinária, descomunal para os desembargadores federais e que é urgente a ampliação do número de desembargadores nos tribunais e a criação de novos tribunais federais. O CJF aprovou recentemente o projeto que amplia o número de desembargadores e a AJUF espera que num prazo de 6 meses até 1 ano esse projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional para que esta carga de trabalho seja equilibrada e, o mais importante, para que os tribunais federais possam dar uma prestação jurisdicional mais rápida. O levantamento demonstrou que enquanto o Juizado Especial Federal receberam aproximadamente 1.300.000 processos, a primeira instância da Justiça Federal recebeu aproximadamente 900 mil. É uma diferença de 50% entre a Justiça Primeira Instância da Justiça Federal e o Juizado. Então podemos dizer, entre a Justiça Federal dividida em juizado e não juizado, os juizados receberam 50% a mais dos processos. Isso significa dizer que, de um lado, a ideia do Juizado Especial Federal é um sucesso. A ideia do juizado, o ideal do juizado de uma prestação jurisdicional rápida e acessível à população, esses números demonstram, foi completamente atendida. Mas, por outro lado, esses números apontam também que é mais que urgente, é necessário, é imprescindível que haja mais investimento na estrutura dos juizados, porque hoje eles correspondem a quase 2/3 do movimento da Justiça Federal. O Juizado Especial Federal é uma realidade incontestável, uma realidade crescente. O número de processos, a procura da população pelo Juizado Especial Federal só cresceu desde quando foi criado. Mas para que haja essa prestação jurisdicional, para que a população seja atendida, claro, são necessários recursos e investimento em pessoal e em estrutura. A Caixa Econômica Federal prioriza acordos e desiste de ações que tramitavam no Supremo Tribunal Federal. Dos 512 processos, só restaram 29. Foram 3 meses de avaliação para desistir das ações. A decisão contribuiu para desafogar o judiciário sempre congestionado. A Caixa aponta as vantagens nesta redução de recursos. Os benefícios são vários. O primeiro deles, que nós sempre destacamos, diz respeito à imagem da instituição. A Caixa não quer ter sua imagem vinculada à de uma empresa que litiga sempre, que gosta de manter litígios com seus clientes. É exatamente o contrário. A Caixa quer se conciliar com seus clientes. A Caixa quer eliminar este problema que ela tem, esse problema momentâneo que ela tem com o cliente, que virou um litígio judicial, para, se conciliando com ele, trazer ele de volta para a instituição, para se manter ou para se tornar novamente um cliente da nossa empresa.
Caixa agora mantém apenas 29 processos em andamento no Supremo Tribunal Federal, o que representa uma mudança em relação às demandas judiciais futuras da instituição. Daqui para frente, vão tentar solucionar o problema de vez, evitando chegar à justiça. Desde junho deste ano, só foi interposto um recurso da Caixa no Supremo. Nós ficamos no Supremo com processos que envolvem a atualização das cadernetas de poupança, aqueles chamados expurgos inflacionários dos denominados planos econômicos da década de 90, ainda da década de 80 e 90. A Caixa, essa questão ainda pende de decisão pelo Supremo. Esses recursos nós mantivemos. Nós temos alguns recursos da Caixa que discutem a competência para decidir questões de complementação de aposentadoria. É uma questão muito relevante para a empresa. Os empregados da Caixa têm um regime de previdência privada, não estou falando da previdência pública, estou falando da previdência privada, e a maioria deles ajuiza essas ações na Justiça do Trabalho. A Caixa entende que a justiça competente para decidir essas questões é a Justiça Federal. O tema, quem é competente, se Justiça do Trabalho ou se Justiça Federal, está no Supremo. É um dos recursos que mantivemos no Supremo. A ideia é dar continuidade a essa política em outras instâncias da Justiça. O Superior Tribunal de Justiça pode ser o próximo a contar com a desistência de grande parte dos processos da Caixa em tramitação ali. Nós vemos o STJ também com essa característica. O Superior Tribunal de Justiça, no entender da Caixa, também deve ser buscado em condições no qual aquele tribunal tem que discutir matérias efetivamente relevantes. Então, o próximo passo da instituição é fazer o mesmo projeto, implantar o mesmo projeto e desistir de recursos no Superior Tribunal de Justiça, também buscando manter um número bem menor de recursos. Você vai ver a seguir, a tramitação do projeto do novo Código de Processo Civil vai facilitar a vida do cidadão brasileiro. Apareceu um amigo que logo me convenceu, dizendo que eu devia sair pro azul, vestir azul. Minha sorte então mudou. Fique no azul, vem pra Caixa. Crédito com as melhores taxas para você. Aproveite, Crédito Caixa. Em audiência pública na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, o presidente da AJUF, Gabriel Veddi, citou a Constituição brasileira para defender que as conciliações sejam realizadas apenas por magistrados. O projeto de lei hoje debatido, ele é vinculado aos juizados especiais federais. Os juizados especiais federais, eles são movidos por princípios como a economia processual, a oralidade, a celeridade. No aspecto criminal, a teleologia dos juizados especiais federais foi num sentido de se evitar que aquele cidadão que comete ou é acusado de cometer, ou ainda antes da acusação, um pequeno delito, não vá para a cadeia, como existia antigamente, ou seja, se cometia um pequeno crime, se ia para a cadeia e o preso saía muito pior que entrou. As cadeias eram e ainda são fábricas de se criar monstros. Hoje o crime organizado está capilarizado nos nossos presídios, então é sempre importante que nós tenhamos em mente a ressocialização do preso. E aí a importância dos juizados especiais federais ou juizados especiais, no caso da Justiça dos Estados, criminais, porque eles retiram o preso desses estabelecimentos prisionais e permitem também que o judiciário não seja congestionado com um número elevado de processos, o que é muito importante. Agora, a nossa posição em relação a este projeto de lei é uma posição muito clara. Nós temos hoje uma polícia, e eu gostaria de falar da Polícia Federal, que nós, juízes federais, trabalhamos.
uma polícia de nível internacional, uma polícia preparada, com serviços de inteligência exemplar, tá? Que tem tido uma participação muito importante também no combate ao crime organizado. Agora, a questão que se discute, e para mim parece evidente, é uma questão constitucional. A Constituição Federal garante a reserva da jurisdição ao Poder Judiciário. E não há que se dizer que essa composição proposta nesse projeto de lei ocorre antes do processo. Isso porque o juiz, mesmo antes do oferecimento da denúncia, pode determinar uma prisão cautelar. De forma que o projeto de lei, no entendimento dos juízes federais brasileiros, viola, nesse ponto, o princípio da reserva da jurisdição. Isso é muito importante. Viola também o artigo 2º da Constituição Federal, que é o princípio da independência e harmonia dos poderes. Essa reserva de jurisdição, ela está vinculada evidentemente à função jurisdicional do Poder Judiciário. Não é vinculada ao Poder Executivo. E ainda que seja pré-processual, esse serviço de composição, ele é atinente, lato sensu, ao serviço jurisdicional. E mais, hoje, por exemplo, principalmente nas polícias estaduais, as polícias hoje estão sem estrutura, material e etc. Eu me lembro que ano passado, inclusive, me manifestei contra o contingenciamento da Polícia Federal. Ano passado, o governo quis cortar recursos da Polícia Federal na ordem de 50 milhões de reais, e nós da JUF fomos os primeiros a defender que esses recursos fossem garantidos à Polícia Federal do nosso país. Então, nós temos a perfeita tranquilidade de discordar em virtude desse aspecto técnico. E em relação às polícias estaduais, elas hoje não têm estrutura para fazer essas composições, transações, tá? E isso evidentemente não tem nada a ver com a competência ou não dos delegados, são bacharéis em direito, pessoas preparadas, mas em função da falta de estrutura material. E também é inconstitucional, tá? Viola o princípio da reserva da jurisdição, evidentemente, e viola o princípio da independência dos poderes, de forma que entendo que, se sancionado um projeto desse jargão, ele não dura 24 horas, a sua vigência não dura 24 horas. É a visão que eu tenho, analisando o texto da Constituição Federal Brasileira. Anote o que vem por aí. 28º Encontro dos Juízes Federais, de 12 a 15 de outubro, em Fortaleza. Mais informações no site da AJUF, www.ajuf.org.br/portal/. Terceiro Fórum de Educação à Distância do Poder Judiciário, de 24 a 26 de outubro, das 9 às 19 horas. Local, auditório do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. Mais informações pelo e-mail ead@cnj.jus.br. A lei que instituiu o Código de Processo Civil Brasileiro é de 1973. Ao longo dos anos, muita coisa mudou. Para atualizar e fazer com que o Código atenda às necessidades de hoje, tramita na Câmara dos Deputados um projeto que altera o Código vigente. Dados do CNJ indicam que, a cada 100 processos não criminais que tramitaram no ano passado na primeira instância, apenas 30 foram solucionados. O ideal desse novo Código de Processo Civil é que nós possamos entender qual é o desejo da sociedade. Então, as principais mudanças são a redução do número de recursos ou do número de instrumentos que às vezes só contribuem para atrasar o andamento do processo. Então, o principal foco hoje, seja na parte geral, seja na parte especial, na parte da execução, na parte dos recursos, que é a parte que coube a mim fazer a relatoria, o ideal é buscar, no debate com a sociedade, buscar elementos que possam produzir resultado de eficácia e de eficiência do próprio judiciário. Nossa intenção é que, ouvindo um pouco mais o
que já foi feito no Senado uma parcela, mas ampliando esse debate, nós possamos chegar a um resultado que é o desejo da sociedade, ou seja, ver celeridade no cumprimento das decisões judiciais. Esse é o grande desejo da sociedade e é o esforço que a Câmara dos Deputados vai fazer para que isso seja uma realidade no Código de Processo Civil. Então, eu imagino e nós precisamos do aconselhamento e da opinião de todos, não com foco na defesa, às vezes, de sua doutrina, da sua tese, mas com foco na defesa dos interesses da sociedade, ou seja, demandando de forma mais justa, célere, mas com bom direito. Os juízes federais já manifestaram, por exemplo, a favor do juízo de retratação, no caso de uma apelação, já manifestaram sobre a questão dos embargos infringentes, que cabe a mim parte de recurso. Então, os juízes federais, eles têm o dia a dia. A AJUF, eu estive falando com o presidente da AJUF, com os representantes do meu estado. A AJUF, os juízes federais, principalmente de primeira instância, eles têm a oportunidade de demonstrar como é que essa justiça pode ser mais célere. Então eu tenho certeza absoluta que a contribuição da AJUF é uma contribuição efetiva, porque é de alguém que está no dia a dia. A seguir, entrevista especial com o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, que destaca a missão do judiciário brasileiro de levar a justiça ao cidadão. Estava querendo uma vida melhor, vivia só sonhando, imagina só. Eis que de repente me apareceu um amigo que logo me convenceu, dizendo que eu devia sair pro azul, vestir azul. Minha sorte então mudou. Fique no azul, vem pra Caixa. Crédito com as melhores taxas para você. Aproveite, Crédito Caixa. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, fala da troca de experiências e conhecimento que o 28º Encontro Nacional dos Juízes Federais, que acontece na próxima semana em Fortaleza, vai proporcionar. Que temas que serão discutidos durante esses 4 dias? A magistratura vive um momento hoje muito difícil, muito delicado, porque nós estamos lutando por mais segurança e melhor estrutura de trabalho, sempre pensando em levar uma justiça mais rápida, barata e acessível à população brasileira. E também levar uma justiça que na esfera criminal não admita a impunidade e a corrupção. Aliás, um dos temas do nosso encontro nacional justamente vai ser o combate à corrupção no nosso país. Isso é muito importante, os juízes federais discutirem sobre isso, os mecanismos eficientes e necessários para coibir essa chaga que afeta o nosso país. É uma responsabilidade social da AJUF estudar maneiras de evitar a corrupção no nosso país. E os juízes têm dado o exemplo, condenando aqueles que praticam a corrupção no nosso país. Então, nós teremos temas muito importantes, como também o processo eletrônico. O processo eletrônico que, além de agilizar o trâmite processual, é uma inovação e deixa a Justiça Federal aberta 24 horas para a população brasileira e para os advogados, que podem entrar com pedidos hoje até mesmo de madrugada. Então, eu costumo dizer que a Justiça brasileira hoje, totalmente informatizada, ela está 24 horas do dia aberta para a população brasileira. Não é à toa que os colegas despacham muitas vezes de madrugada, pela manhã, à noite, aproveitando certos momentos para realizar suas sentenças e despachos. Isso é muito importante. Então nós queremos ver também estudar mecanismos para fazer com que o processo eletrônico seja ainda mais rápido, efetivo e seguro. Será um dos temas do nosso debate, essa inovação da Justiça Federal, que é o processo eletrônico. Também nós vamos debater o tráfico de pessoas e o desrespeito aos direitos humanos no nosso país. É por isso que a AJUF defende a federalização dos crimes contra os direitos humanos, para acabar, por exemplo, com a impunidade da exploração do trabalho escravo, que em estados do Pará tem, por exemplo, 99% de impunidade. Então nós queremos, evidentemente, que esses crimes contra os direitos humanos sejam processados e julgados, todos eles, por juízes federais. Isso é uma bandeira da AJUF, estivemos em audiência pública na Câmara dos Deputados, no Senado, para federalizar os crimes contra os direitos humanos. E nós vamos debater neste Congresso também esse
relevante tema para o nosso país. Vamos debater também a reforma do Código de Processo Civil, com o objetivo de se prestar uma justiça mais rápida para a população. O nosso Código de Processo Civil atual, ele é um Código de Processo Civil que já está superado. Hoje nós vivemos em época de processo eletrônico. Nós precisamos fazer com que os prazos processuais sejam mais enxutos, nós tenhamos também menos recursos para levar a justiça mais rápida ao cidadão do nosso país, que eu costumo dizer é o maior cliente da Justiça Federal brasileira. Também vamos tratar lá da impunidade, da reforma do Código de Processo Penal. Estaremos lá com o desembargador Fausto de Santos proferindo uma palestra. E também é uma questão que nós estamos acompanhando atentamente. Por exemplo, a JUF contra o juiz de garantias, porque hoje a estrutura da justiça do nosso país não possui número de juízes adequados para preencher essa figura do juiz de garantia. Então é importante que nós aprofundemos o debate da reforma do Código de Processo Penal, sempre visando o combate à impunidade. O lugar do criminoso, daquele que comete um crime, o lugar do bandido é na cadeia, né? O rico e o pobre. Então nós temos que estar preparados para esse debate. E para discutir esses temas, a JUF convidou grandes nomes do judiciário brasileiro, além de parlamentares. É verdade, nós vamos contar lá com a presença do ministro Carlos Aires Brito, do ex-ministro Nelson Jobim, do ministro César Asfor Rocha, do ministro João Otávio Noronha, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, de diversos parlamentares também que vão falar sobre projetos de lei de interesse da sociedade brasileira. E a partir daí vamos fazer, sem dúvida nenhuma, um grande debate que vai culminar na Assembleia Geral Ordinária da JUF, que nós realizamos anualmente, em que nós vamos decidir as principais ações da JUF em prol da sociedade e em defesa da independência do Poder Judiciário no nosso país. Doutor Vedi, qual que é a expectativa para essa 28ª edição do Encontro Nacional? As melhores possíveis. Sempre a busca de mecanismos para se levar uma justiça de maior qualidade para o nosso cidadão. Uma justiça mais rápida, uma justiça mais barata, uma justiça eficiente e uma justiça que no aspecto criminal não admita impunidade. Isso aí a sociedade não aceita mais. Então nós vamos ter um debate qualificado com agentes políticos, com deputados, com juízes, com ministros, para chegar a algumas conclusões importantes para a forma de agir, de proceder do juiz federal na sua prestação jurisdicional. E essa troca de experiências também é importante, já que o encontro reúne magistrados de todo o Brasil, de todas as 5 regiões. É muito importante trocar experiências positivas dos magistrados de todo o país, do sul ao norte, né? Porque conversando com os colegas, muitas vezes se chega a conclusões importantes, né? Que muitas vezes altera até a forma de se proceder, sempre visando levar uma justiça de mais qualidade ao nosso jurisdicionado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.